Olá, mulheres! Seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio do quadro Mulheres Reais. Integra Mulheres Reais, aliás. Um quadro do canal Integrarmente, com a Cuca Levorato, psicóloga e já conhecida aqui, né, de estar sempre com a gente. Cuca, obrigada novamente. Olá, Mi. É muito bom estar aqui com você. Eu acho que instiga nossas reflexões internas também, Sim, né? E hoje a gente vai trazer um assunto, se da maternidade, né, já for foi. polêmico. E imagina hoje. Hoje nós vamos estar falando Hoje aqui de eu acredito relacionamento. que é o mais polêmico que a maternidade, viu? Pessoal, nós vamos falar hoje de casamentos que continuam mesmo depois que o amor acabou. Cuca, o amor ele realmente acaba ou ele se transforma ao longo do casamento? É difícil, né? Mas vamos lá. Quando a gente conhece uma pessoa que a gente acha que é para a vida inteira, né? Eu falo que eu tinha uma funcionária que ela falou assim: são os feromônios, Cuca. A gente só enxerga beleza, né, Sim, no outro. E eu acho que até tem essa questão hormonal mesmo, no sentido de que a gente quer mostrar para o outro aquilo que a gente tem de melhor. Então, em todo início de relacionamento, ele sempre vem, né, com mais emoção, emoção, né? gosta de estar perto, aquela hora que Sim, você perde a noção do tempo, né? E é engraçado porque acho que é o Drauzio Varela que ele tem uma frase que ele fala assim: case-se com alguém que você goste de conversar, ah, eu amo, eu amo. né? Aham. E assim, o que significa isso? Uhum. Porque se a gente for olhar um relacionamento, ele passa por diferentes fases. Fases. Né? No início, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é gostoso, divertido, a gente oferece o melhor de nós. Uhum. Com o tempo, a gente vai aprendendo também que as pessoas, elas são não aquilo que elas vendem, mas existe uma identidade real Sim. ali. E quando falamos em relacionamento, ele passa também por diferentes etapas. Né? Então, tem a etapa do casamento, de construção. Eu vou estar colocando aqui, muitas vezes, essas etapas elas não são necessariamente nessa ordem. Sim. A chegada dos filhos, a chegada, às vezes, de um movimento novo no trabalho, porque a gente não é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa na família, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo, a gente exerce vários papéis, né? E nenhum relacionamento permanece por uma vida toda igual aqueles primeiros meses. Com certeza. Então, isso vai mudando e existe muitas vezes uma expectativa de que o amor seja igual àqueles primeiros meses para o resto da vida. E isso não vai estar acontecendo. Né? Na realidade, existe ali uma movimentação. Então, muitas vezes, pode ser que eu só esteja olhando para um amor de uma forma diferente e minha expectativa está sendo frustrada. Ou pode ser que eu transformei o meu casamento numa instituição. Né? O que é uma instituição? Tem contas a pagar, ela tem coisas a serem feitas, né? Tem filhos para administrar, contas. Então, vira uma instituição. E aí eu paro de falar de emoção. E pode ser até que o amor acabou mesmo, já não faz mais sentido estar com aquela pessoa por pensamentos diferentes, às vezes objetivos diferentes. Né? Então, são vários pontos aqui que a gente pode estar considerando. Tem um livro que eu tenho lá em casa sobre dopamina, que fala dessa questão de relacionamento, chama Dopamina, a molécula do desejo. Uhum. Aí tem uma certa parte ali do livro que o autor aborda um rapaz que ele trocava sempre de namorada, porque acabava aquela dopamina. Quando para ele já não tinha mais a emoção, ele ia lá e trocava, e sempre estava trocando, porque ele sempre buscava aquilo. Algo É. novo ali. Então, e quando eu trago essa frase, né, do Drauzio Varela,
que significa esse gostar de conversar? É um amor em outra etapa, Sim, que até a gente porque... pode chamar de um amor maduro. Então, o amor Exatamente. maduro exige presença, Uhum. exige, e quando estamos falando de presença, é o olho no olho, é o dividir, é o conversar, é o trocar ali, é ter diálogo mesmo, é parceria. Então, não é que o amor muitas vezes deixa de existir, mas esse ter, gostar de conversar, é sair daquele lugar de ser uma instituição fria e ir para algo mais maduro, né? De Sim, conversa, de divisão, de ó, estamos junto, de apoio, né? De estar ali com o outro para o que der e vier, né? E se você não tiver isso, né? Dá aquela sensação mesmo que o amor que o acabou amor e muitas vezes acabou. ele acabou mesmo. Ou ele pode se transformar, porque eu acredito que, bom, eu não sei, né? Não sou psicóloga, gente, psicóloga é a Cuca. Mas a questão é diferente com o passar do tempo. Então a pessoa acha que acabou, só que não, é um amor mais tranquilo, né? Não é aquele amor. Não é Bom, o não chega afoito por exatamente. exemplo, dos primeiros meses. É É, diferente, né? Então eu costumo falar assim, né? Que nem, por exemplo, eu tô num relacionamento que tá indo para, nossa, perdi as contas, mas quanto tempo, Cuca, que está trinta e casada cinco já? anos, né? Então 35 anos e eu lembro que quando eu me casei, eu lembro que minha prima, ela estava casada já há uns bons anos, e eu olhava e falava assim, gente, será que eu vou Consegui conseguir chegar? chegar até lá? E aí, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que eu consegui, né, estar junto. É lógico que numa relação tão longa, a gente acumula alegrias e E tristezas, tristezas. né? Então, assim, a gente vai criando a capacidade de ir resolvendo as coisas, que nem hoje eu faço terapia já há 5 anos, né? Então, é aquela coisa assim que eu vou elaborando as minhas questões internas, né? E se eu olho para o meu marido, né, lá atrás, o que me movia a estar com ele naquele momento e o que me move a estar com ele hoje é totalmente diferente. É um amor mais maduro, onde a gente se preocupa, onde você tem uma parceria que, por exemplo, se eu tenho uma necessidade, algo que eu tenho que fazer, eu, por exemplo, eu consigo que ele me dê suporte para que eu faça aquilo. E eu costumo falar que, por exemplo, casamento, a gente precisa ter algo muito importante. Que, por exemplo, quando tem um filme, tem atores que são coadjuvantes e tem atores que são Os atores protagonistas. protagonistas. Então, como que está a minha capacidade de deixar o outro ser protagonista? Né? Seja numa maternidade, já que estamos falando de mulheres, né? Aham. Seja numa maternidade, seja numa, por exemplo, numa conquista no trabalho, seja num momento talvez de dificuldade, né? Porque quando a gente não casa com a pessoa só. A gente casa com a família, a Sim, gente traz casa toda uma com bagagem, né? todo um sistema. Então, muitas vezes eu tenho que ser protagonista, inclusive na tristeza. E como que está sendo esse meu apoio? Porque se eu não tiver a capacidade de ser ator coadjuvante, como que uma relação vai se sustentar? Né? Então, eu falo que relacionamento é que nem brincar de gangorra, né? Tem que ter esse movimento. Tem hora que eu sou protagonista, tem hora que eu sou ator Exatamente. coadjuvante, tem hora que a minha energia está embaixo, então eu preciso que o outro me sustente, ou tem hora que o outro está embaixo e eu preciso. Né? E isso é amor. Né? E muitas vezes a gente se prende, né, naquele amor imaginário lá do início do casamento. E a pessoa acaba conhecendo, né, a gente, todos os nossos defeitos, qualidades, até mesmo quando, por exemplo, tá de TPM. Meu Sim, é hora último, de tirar como é que fala? Tira de campo, porque não vai, nada vai estar sim,
Tudo vai virar polêmica, né? Meu último namoro, a gente se conhece assim tão bem, até hoje nós somos amigos. E aí, às vezes, eu tô bem estressada, começo a brigar com ele por alguma coisa, ele fala, nossa, como você fica diferente quando você tá de TPM. E faz parte desse amor maduro entender os limites do outro. Sim. Até aqui eu posso ir, mas a partir daqui já não dá, né? Não dá, né? Não vai adiantar estar conversando sobre isso agora. Isso exige sensibilidade, exige entender, né, como que essa relação se sustenta, né? Até que ponto o outro está dando conta agora, né? Às vezes não está. E o que faz ao longo do tempo que os casais eles se afastam emocionalmente um do outro? Lembra que eu falei, né, um pouquinho atrás, a respeito de o casamento acaba se transformando numa instituição. Sim. Né? Instituição, você fala de coisas práticas. Pagar contas, levar filhos, administrar ali saúde, administrar a vida, só que não se fala de sentimentos. Sim. Né? E muitas vezes vai se criando uma barreira muito grande. E aí acaba tendo esse afastamento. Então, deixa de ser uma relação emocional e passa a ser uma relação onde você só divide coisas. Né? E muitas vezes, para você sair dessa situação, às vezes você precisa olhar para tudo isso. E será que eu quero olhar para tudo isso? Às vezes a gente até sabe. A gente não quer admitir. Eu acredito nisso. A pessoa ela sabe o que está acontecendo, mas ela só não quer admitir, né? Ela quer manter ali o... E aí, o que acaba acontecendo, né? Que a pessoa mantém esse casamento. Eu ia te perguntar agora, por que as pessoas, mesmo com essa situação, as mantêm este casamento? Você percebe que dá trabalho separar? Você tem formação em advocacia, não tem? Aham. Dá trabalho. Dá trabalho. Quando você fala não só de emoção, mas que você fala de parte prática também, às vezes você tem bens envolvidos, você tem filhos, você tem uma vida que está estruturadinha, né? E se eu mexer nisso, quem vou ser eu a partir daqui? Exatamente. Eu tenho condição de me reestruturar novamente? Então, você tem a questão prática, que você envolve, às vezes é difícil você dividir, né? Não dá para rachar um carro no meio, uma casa no meio. É ali que mora, muitas vezes, muitas brigas. E é ali que mora, muitas vezes, uma vez a gente fez um estudo sobre litígios intermináveis. E muitas vezes as pessoas não entram em acordos, né, práticos mesmo, né, de divisão de bens, porque muitas vezes considera-se emocionalmente que o outro deve-lhe algo. Então, você mantém e perpetua a presença do outro na tua vida, ainda que seja através do sofrimento. E porque às vezes é incabível. Cara, mas por que não assina isso? Né? Por que não aceita esse acordo? Né? Então, você tem ali 2 pontos. Primeiro, não tomar a decisão, porque vai dar trabalho essa divisão. Ou quando você vai para essa decisão e você continua mantendo, perpetuando a presença do outro na tua vida, ainda que seja de uma forma dolorosa. E você sabe que eu tenho uma história interessante com um dos cursos que eu fiz. Eu me conectei com uma pessoa e ela falava assim, nossa, gente, eu estou vivendo um luto tão absurdo, que ela já tinha se separado há muitos anos e o único vínculo que ela tinha com o ex-marido era o momento que ele depositava o dinheiro como que chama? Para o filho? Mesada? Eu não sei como é que chama. Pensão. A pensão para o filho. Então, era um momento em que o dinheiro caía na conta dela e ele ligava e avisava, o dinheiro já está na tua conta. E o filho já tinha atingido a maioridade, então não ia mais receber essa pensão. E ela estava se sentindo em profundo tristeza e pesar
Porque ia romper aquele vínculo, né, romper com a aquele pessoa. vínculo. E ela não tinha se atentado por como que aquilo estava assim, sendo doloroso para ela. E aí, quando ela caiu a ficha, ela falou assim: não acredito que eu estava ainda, o que estava em luto aqui era aquele momento que eu não ia ter mais aquela fala com ele: olha, o dinheiro está na tua conta. Sim. É muito louco. É muito louco. Eu Né? sei. Então, voltando, né, à pergunta que você fez, né? A vida parece estruturada demais. Uhum. É a imagem que eu vendo. Mas por dentro, ali está sem emoção, sem Sim. vínculo. Está sendo uma instituição que funciona. Só isso. Só. Às vezes nem dorme mais junto, né? Só estão abaixo do mesmo teto. Isso. Quando é o momento de olhar para essa situação de uma forma honesta? Honesta com a gente, né? Exatamente. Consigo Honesta mesmo. consigo mesmo. É quando eu olho, eu estou feliz com a forma como tudo isso está estruturado, né? Porque assim, principalmente quando a gente fala de relacionamentos muito longos, né? Você, como eu disse, tem pontos positivos, tem pontos que precisam ser olhados, tem pontos que eu já resolvi, Sim. mas isso está sendo leve ou está sendo pesado? E isso só a pessoa pode perceber. Né? Porque muitas vezes quem está de fora olha como uma relação perfeita. Ou o contrário. A pessoa vivencia aquilo, para ela se acostumou Acostuma. a viver daquela forma, porque a gente se acostuma tanto com o bom quanto com o ruim. Uhum. E quem está de fora está tendo um olhar diferente daquilo que está acontecendo ali. Então, é aquele momento onde eu consigo tomar consciência. E às vezes eu nem sei se isso é bom, se ainda existe amor, se não existe. E às vezes, quando eu vou para a terapia para olhar para isso, e eu costumo falar que terapia não é para você ficar junto ou para você se separar, não é esse o objetivo. É a pessoa parar e olhar para si mesmo, né? E entender, né, que lugar que eu estou ocupando dentro dessa relação. Então, a decisão é o que menos importa aqui, mas eu preciso ter consciência daquilo que está acontecendo na minha vida. Senão, aquilo se torna vazio, se torna difícil, pesado. Então, não tem um momento. É aquele momento em que eu olho, paro e falo assim, cara, eu estou feliz? Ou eu preciso repensar? Uhum. Porque muitas vezes o que acontece quando eu começo a retomar, eu percebo que existe vínculo ainda, que existe amor ainda. Né? E eu não estou preso mais naquela ilusão do passado de que vai ser assim para o resto da vida. Né? Porque a gente muda fisicamente, a gente muda em termos de objetivos. E será que o objetivo do casal Está de acordo, né? Um com o outro. Né, no mesmo ponto? Então, existe ali vários sinais. Sim. Que podem, porque assim, um casamento ele não morre de uma hora para outra. Ah, não, né? Para chegar no divórcio, no vamos nos separar, já passou muita coisa ali, né, Cuca? Teve muita não conversa, É. né? Teve muita coisa que não foi vista, teve muita coisa que não foi observada, né? Então, a decisão em si, eu não posso estar tomando uma decisão no calor das minhas emoções. Exatamente. Eu preciso estar olhando, avaliando que lugar que eu estou ocupando. Né? E aí, N motivos. Por exemplo, eu posso contar várias histórias aqui de onde as pessoas estavam equivocadas e que acabou culminando numa separação, ou onde as pessoas estavam equivocadas e que culminou de, tipo assim, cara, eu ainda gosto e eu ainda quero, né, tá lutando para que essa relação ela se torne, né, saudável. Sim. E é isso, Mi.
Cuca, qual a sua consideração para o episódio de hoje? Eu anotei uma frase que eu quero fazer essa pergunta, tá? E eu vou ler porque eu Tá. acho que faz sentido. Se você está nessa relação hoje e que você tivesse que recomeçar isso, e você olhando, né, para as pessoas que vocês dois se tornaram, você ainda escolheria vocês, né? Porque uma relação é dois, não é? Dois. Vocês ainda escolheriam um ao outro? Faz sentido? Né? Se essa relação tivesse que começar hoje e você olhando para a pessoa que você e o seu parceiro se tornou, você ainda escolheria estar com essa pessoa? É profundo, Cuca. Vamos encerrar antes que eu comece a chorar, que eu estou de TPM. Mulheres, pessoal, homens, enfim, quem está assistindo ao nosso programa pela primeira vez, por favor, se inscrevam e ative o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Assim, o YouTube entende que nós trazemos aqui para vocês conteúdos importantes. Então, essa ação de se inscrever, curtir, ativar o sininho, compartilhar, é importante para a gente. Tá bom? Até a próxima semana e com o próximo episódio. Um abraço.